Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre o despertar da consciência, né? Então, sempre que a gente escuta falar sobre o despertar da consciência, muitas vezes vem, né, à nossa mente aquele início, aquele start, né, que fez a gente ter interesse pelo autoconhecimento, pelas questões espirituais, né? Então, além disso, o despertar da consciência espiritual, ele é um caminho, né, de transformação interior que nos leva a ancorar as energias espirituais superiores nos níveis físicos. O despertar também é conhecido como processo de ascensão. Então, quando nós mergulhamos na jornada interior, nós vamos acessando as nossas consciências superiores, integrando ela aqui nessa realidade, no aqui e agora. Pode passar, Zê. E para a gente ter sucesso, né, no despertar, se faz necessário nós transcendermos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças limitantes, né, que a gente vai nutrindo inconscientemente enquanto a gente está no sono espiritual, para que a gente possa aprender a viver no amor verdadeiro. E o primeiro passo para desenvolver o amor verdadeiro é o amor próprio, porque nós só aprendemos a amar verdadeiramente quando nós amamos a nós mesmos em primeiro lugar. Enquanto não conseguimos, né, nos amar com verdade e confiança, nós não conseguimos amar ninguém e nem confiar. Então, é um pilar muito importante dentro do processo do despertar da consciência, desenvolver o amor próprio. Então, o papel da meditação no dia a dia. Então, a meditação, ela é uma das maneiras iniciais para esse processo, né, de despertar espiritual. E ela também é um processo que se torna uma base, né, para o nosso despertar. Pois através da prática da meditação no nosso dia a dia, nós vamos desenvolvendo o nosso processo de transformação interior, nós vamos nos conhecendo, vamos reconhecendo a nossa energia, nós vamos trabalhando diversas situações como sombras, trabalhando o amor próprio e vivendo experiências, né, de conexão espiritual. Nós temos hoje um campo atual da ciência que é chamado de neuroteologia, né? E ele estuda essa relação entre o cérebro humano e as experiências religiosas e espirituais. E é também chamada de neurociência da espiritualidade. Vamos ver aqui: fé, práticas espirituais, cérebro e ciência. Então, a ciência, ela tem comprovado que a espiritualidade, ela é capaz de ajustar o equilíbrio químico e estrutural do cérebro. Isso acontece através de práticas de meditação, de oração e estados de conexão, né, que eles elevam a liberação de neurotransmissores que estão ligados ao bem-estar, né, como a serotonina, ali, a dopamina, e reduzem hormônios do estresse, como o cortisol. E também estimulam a neuroplasticidade. Então, são práticas que favorecem tanto o equilíbrio químico quanto ajustes estruturais em áreas ligadas à emoção, à atenção e à autorregulação. O professor John Joy McFadden, do Reino Unido, que ele é um cientista que conecta genética, biologia quântica e neurociência, ele propõe que a consciência ela é sustentada por campos eletromagnéticos integrados e que ela não é apenas um produto cerebral. Então, ele diz que esses sistemas que sustentam a consciência é o campo eletromagnético do coração e do cérebro, né? Que eles interagem de forma complementar. O coração ele regula o ritmo e o cérebro tece o conteúdo consciente. A coerência cardíaca, se a gente for pensar assim, é como vamos comparar, por exemplo, com uma orquestra. Seria o coração, ele seria o maestro. A respiração, ela seria o compasso. E o cérebro é o que toca junto. Então, uma das formas que a gente tem de atingir esse estado de coerência coração-cérebro
é através da respiração coerente. Essa respiração a gente aprende no decorrer do curso. Então, respondendo esta grande pergunta, quem somos, né? A resposta é que nós somos espíritos de luz. E para que essa afirmação, eu sou um espírito de luz, faça parte da sua vida, ela passa por um processo de aceitar isto como uma verdade. Então a gente não está aqui perdido, não está à margem, não, nós fazemos parte de um universo que é harmônico e que funciona muito bonitinho e nós somos parte desse funcionamento, né? Então, passando por esse processo de aceitação, de se sentir parte do universo, a gente encontra o nosso propósito, que é viajar para dentro de si, para encontrar o eu sou. Essa também é uma outra parte muito difícil dessa nossa realidade, que leva a gente a buscar, né, saídas, a buscar soluções para fora, né? A gente prioriza por conta de tanta coisa que a gente vê aí, muita coisa ligada à materialidade, né, a poderes materiais, né? Mas no fundo, o nosso propósito, a solução está dentro da gente. Então a saída é essa viagem para dentro de si, né? Encontrar esse propósito é o caminho para a gente encontrar a si mesmo. E aí, quando a gente chega nesse momento, a gente consegue finalmente dar foco nesse nosso propósito e ir em busca do autoconhecimento, né? Para que a gente consiga aí encontrar aquelas respostas para as grandes questões existenciais que a gente faz. O caminho para a gente encontrar a si mesmo. E aí, quando a gente chega nesse momento, a gente consegue finalmente dar foco nesse nosso propósito e ir em busca do autoconhecimento, né? Para que a gente consiga aí encontrar aquelas respostas para as grandes questões existenciais que a gente faz. E aí o que a gente descobre, pessoal, é que a gente entra em contato com os mestres da fraternidade de luz, né? Os mestres ascensos, eles já tiveram nessa realidade, eles conseguiram, né, chegar aí no seu processo de ascensão, eles não estão mais aqui encarnados, né? Tirando a nossa querida mestra que está por aqui com a gente ainda, mas os mestres da Fraternidade de Luz, eles já tiveram essa realidade, eles conhecem essa realidade, as dificuldades, e eles estão aí apostos para nos ajudar nessa jornada de evolução da alma, né? E quando a gente faz essa conexão com eles, a gente consegue participar aí dos mundos superiores de luz, né? E aí a gente começa a descobrir uma outra coisa muito bacana, que essa nossa jornada ela vai muito além do que os olhos conseguem ver, né? É isso que é a beleza da gente participar dos mundos superiores de luz. Essa parte de agora, o que a gente quer mostrar para vocês é exatamente onde ficaria esse reino de Deus, o que é esse reino de Deus e onde nós nos encontramos se nós não estamos nesse reino de Deus, tá? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vou pedir para passar o próximo slide. Então, nós sabemos, né, que a luz de Deus, ela está em toda parte. Mas a gente, né, quando as pessoas falam muito isso, né, Deus está em todos os lugares, mas como que isso funciona exatamente? E como, se Deus está, né, e Ele realmente está em todos os lugares, a gente vivenciar esse mundo cheio de desafios e cheio de complicações, como que isso existe tendo a luz divina aqui entre nós, né? Então, é como se uma coisa não encaixasse com a outra, né? Como que um ser perfeito, como Deus é, né? Criaria um local com tantas imperfeições. Então, nós vamos entender aqui exatamente que local é esse, né? Que nós nos encontramos e se realmente este local é uma total criação divina. Vamos lá.
Para a gente entender um pouco sobre isso, eu quero que vocês compreendam sobre as emanações de Deus. Quando o mestre Jesus, né, que esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, ele falava uma frase, né, que está descrita no capítulo de João, né, no capítulo 14 de João, que é: na casa de meu pai há muitas moradas. Mas que moradas são essas, né? O que significam essas várias moradas de Deus e como que a gente consegue acessar essas moradas, como que a gente consegue vivenciá-las no nosso dia a dia? Vamos passar. Bom, aqui na escola nós estudamos muito essas interpretações da literatura sagrada, né, através do que nós chamamos de cabala, né, que é um estudo, um recebimento que aconteceu desde lá da época de Moisés, quando ele recebeu a Torá, né, quando ele recebeu a literatura sagrada, ele também recebeu um conhecimento de como descrever, de como compreender esta literatura sagrada. Neste momento aqui, essa representação que vocês estão vendo aí, ela se chama Árvore da Vida. Nesse momento, o que ela vai servir para a gente apenas como um esquema para que a gente compreenda como que Deus emanou a sua energia. Então, nós vamos primeiro entender que que Deus, né, que a gente chama de Ein Sof, que é o infinito, ele é uma energia tão grande, tão poderosa, que nada poderia existir se ele não diminuísse ou ele não reduzisse a sua luz, porque a energia é tão poderosa que a gente simplesmente deixaria como se explodisse ali, né? Não teria como ter uma existência. E é como se a gente imaginasse assim, né? Vamos pensar numa usina elétrica, né? Numa usina hidrelétrica. A gente não consegue A gente não conseguiria ir ali naquela usina elétrica e ligar, por exemplo, uma tomada de um liquidificador, né? Ele iria explodir. Então, precisa de toda uma diminuição daquela potência que existe na usina elétrica para poder chegar até nossa casa ali e ali, assim, a gente ligar a tomada no liquidificador. Então, a gente entende a força de Deus da mesma forma. Então, é como se Deus fosse ali essa usina elétrica, e para que a gente conseguisse suportar a luz de Deus, ele foi reduzindo esta luz até chegar em nós. Então, eu vou pedir para a Zirga apontar para a primeira bolinha que tá lá, que chama que é Ether, né? Vamos apontar para ela só para mostrar para vocês, porque eu estou no celular, tá, gente? Então, nessa primeira bolinha, isso que a Zirga está mostrando aí para vocês, é como se, bom, a luz de Deus está ali, indistinta, né, com muita força, e cada bolinha dessa é como se ele diminuísse um pouquinho a luz dele para que a gente pudesse suportar tanta luz. Então, ali nessa primeira bolinha, a luz dele ainda está muito forte. Essa é uma das moradas que Deus criou no universo. É uma das moradas que na casa de Deus, de meu pai, tem muitas moradas, essa é a primeira delas. Depois, ele diminui mais um pouquinho essa luz, essa emanação dele, ele diminui mais um pouquinho, ele reduz e ele forma uma outra morada. Depois, ele reduz mais um pouco, forma uma outra morada. Reduz mais um pouco, forma uma outra morada. Nisso, ele vai reduzindo a sua luz, reduzindo as suas emanações, ele emana menos luz a cada bolinha dessa, a cada morada dessa, para que nós possamos suportar a luz
dele, a luz do Criador. Então, ele vai reduzindo isso até chegar na última bolinha, tá vendo que ela está mostrando aí para vocês? Esta bolinha, ela tem um nome que é muito conhecido por todas as pessoas. Esta última morada aí, ela tem um nome de Nova Terra, ela tem um nome de Reino de Deus, ela tem o nome de iluminação, né? Podemos dizer que ela tem também este nome. Então, e também tem o nome dentro da Cabala, né? Que nós chamamos de Malkut. Então, até esta é a casa, é a morada de Deus que recebe uma luz mais fracionada. Então, ela vai diminuindo e chega até ali, onde chamamos de reino de Deus. Certo? Até aí, tudo bem? Então, esta última bolinha é chamada o reino de Deus. Então, vamos lá, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, chegamos aí em Malkuth, reino de Deus, a nova terra e a iluminação. Então, se o reino de Deus, que é Malkuth, que é a última emanação, nós já estamos nele? Isso é um questionamento, né? Se esta é a última emanação de Deus e é o reino de Deus, nós já pertencemos a ele? Quando o Mestre Jesus veio aqui e ele nos disse, né, que para entrar no reino de Deus nós precisamos nascer de novo, e que ele falou e nos ensinou sobre como entrar no reino de Deus, se ele veio nos ensinar este caminho para entrar no reino de Deus, isso significa o quê? Que nós não estamos no reino de Deus, que nós precisamos acessá-lo e acessar este estado de consciência chamado Reino de Deus. Então, nosso nível de alma, né, que é o que nós somos, como o Evandro explicou, né, essa centelha divina que nós temos, ela se encontra, sim, no Reino de Deus. No entanto, se a gente não se entende como essa centelha divina, como essa alma, né, que nós falamos anteriormente, se a gente não entende que nós somos essa alma, se a gente não sabe exatamente quem nós somos de verdade, nós estamos sim neste local, mas nós estamos dormindo. Nós estamos em um estado de sono profundo. O que que esse estado de sono profundo, né, vem nos mostrar? Porque quando a gente inicia o nosso processo de despertar espiritual, que é exatamente, pode passar para a próxima, Zigua. O que que se entende, né, quando a gente fala assim, estou vivenciando um processo de despertar espiritual. Por que que eu estou me despertando? Porque eu estava dormindo, e eu estou começando a ter consciência de quem eu sou e assumindo o meu lugar. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer de uma forma espiritual. E esse nascer de novo é o quê? É se reconhecer com o que se reconhecer do que a gente é realmente, que é a alma, que é centelha de luz. Então, se a gente não se reconhece como isso, a gente está dormindo. Para a gente poder, para a gente poder entrar ou acessar esse reino de Deus, nós precisamos acordar, despertar. Daí vem este nome de despertar espiritual, que nós chamamos de abismo. Este nível de consciência são as pessoas, ou é uma mente coletiva, né? A mente coletiva da humanidade que não se percebe ainda como parte de Deus. Acho que a iPhone deve ser a Jerusa, né? Colocou 10%, ok. Que não se percebem ainda como parte de Deus, ou seja, como centelha divina.
Então, toda a humanidade que não tem esta compreensão, ela não consegue acessar o reino de Deus enquanto não desenvolver esta percepção. Então, quanto mais baixo o nível de atenção que você dá a si mesmo, a si, alma, ser espiritual, quanto menos atenção você se dá, mais para baixo desta escadinha você está. Então, o que que essa escadinha representa? Essa escadinha representa a mente coletiva de desajuste que nós vivemos e de inconsciência de quem se é. Todas as vezes que a gente está inconsciente de quem se é, a gente se encontra neste abismo. Este abismo também é descrito como as várias dimensões que a gente vivencia. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que se dá atenção de, sei lá, 5% de atenção que eu dou a mim. Se eu, alma, só me dou 5% de atenção, eu estou desenvolvendo na minha consciência, né, no meu estado mental, muito afastado, de acordo com a escadinha aqui, ó, vocês vão ver, como se tivesse cá no último degrau. A gente precisa cada vez mais dar atenção para si mesmo, para que a gente consiga, para que a gente consiga acessar e subindo estes degraus até chegar aqui nesse degrauzinho 7 que está falando aqui, são as 7 dimensões que existem, até você chegar aqui esse degrauzinho 7 e viver um processo que é chamado de iluminação. Então, o que que é o processo de iluminação? É sair do abismo, que são esses degrauzinhos, e é nesses degrauzinhos que existem as colônias espirituais, que existem, enfim, todas essas a gente ouve muito falar, né? O nosso lar, são reais, obviamente, né? Existem, e todas elas se encontram nesta parte, elas ainda, porque esta parte do abismo toda alma que mesmo depois que desencarna, né, e que ainda não se percebeu, ainda não viveu o processo de iluminação, ela vai voltar ali na roda de Sansara, vai fazer aquela paradinha ali nas colônias espirituais para poder se desenvolver, né, preparar a sua reencarnação e vai voltar a reencarnar, voltar para a roda de Sansara, para conseguir de forma consciente viver todo este processo e chegar do degrauzinho 7, entrar no estado de iluminação. Esse estado de iluminação é a entrada no reino de Deus, ou seja, é o acesso à nova terra. Esta nova terra, então, o que que ela significa? Ela significa o nosso processo interno de aceitação de quem nós somos e de vivência real das leis de Deus a partir de dentro de nós, a partir do acesso que temos dentro de nós. E o processo de iluminação, ele é acessível para todas aquelas pessoas que desejam e que se disciplinam para alcançar isso. Então, ela é acessível para todas as pessoas. E ela não é necessário ir, sei lá, para as montanhas do Tibete para poder ficar ali só meditando. Não. A gente consegue, a gente consegue trazer a vida espiritual em um equilíbrio com a vida material, com a vida com o físico, né? Com o mundo físico. A gente consegue fazer este equilíbrio, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, né? Equilibrar. Sair, por exemplo, ali dos 5% e equilibrar a balança. Porque se nós somos seres espirituais, como que a gente vai dedicar-se 5% para
nós, espírito, alma, e 95% para todas as outras coisas, porque vocês observem que todas as outras coisas da tabelinha são materiais. A única coisa espiritual que tem ali é você. Então, se você dedica só 5%, ou 15%, ou 17% ao espiritual, a sua vida material ela vai estar cá em cima na balança e você precisa equilibrar. Este equilíbrio e esse desenvolvimento, pode passar, por favor, Zir. Este equilíbrio e esse desenvolvimento, ele é descrito, ou seja, então Deus nos deu ali as leis sagradas dele, né, gente, a Bíblia, onde tem todo o caminho que nós precisamos percorrer para poder alcançar, ou seja, chegar até no reino de Deus. Ali estão descrito tudo, exatamente tudo que a gente precisa fazer. No entanto, está descrito de uma forma codificada. E uns desses códigos, né, no primeiro em Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, o nome Elohim, ele é descrito, que Elohim, que traduzindo seria Deus, né? Ele é descrito 32 vezes, ele é escrito ali 32 vezes. Essas 32 vezes que o nome de Deus é falado ali, o Elohim, refere-se aos 32 caminhos que nós precisamos percorrer internamente, são caminhos de desenvolvimento de consciência que nós precisamos percorrer para chegar ao processo de iluminação, para entrar no reino de Deus. Esses 32 caminhos são desenvolvidos no curso de formação da consciência superior. Então, qual que é o propósito do curso? E isso é um propósito já comprovado, vivenciado e comprovado por dezenas já de instrutores que se formaram na escola. O propósito do curso volta, por favor, para o abismo, o Zirga, o desenho. Qual que é o propósito do curso? É fazer com que todos nós entendamos que estamos aqui nessas escadinhas, mas que é possível, através do nosso mérito, através do nosso desenvolvimento, a gente sair dessa escadinha e subindo degrauzinho por degrauzinho até se desenvolver e entrar no nível de consciência do reino de Deus. Isso hoje já é uma realidade para pelo menos 30, acho que são 30 alunos da escola que já alcançaram, que já se formaram neste curso, e esta é a missão da escola, mostrar que, né, trazer a esperança para as pessoas e mostrar que é possível sair deste abismo, desse estado de consciência turbulento onde nos encontramos e alcançar a paz espiritual que se encontra no reino de Deus. Esse lugar aqui, que é o abismo, que é onde a humanidade se encontra, neste lugar não há a paz de Deus. Porque este lugar foi construído pelo consciente coletivo de todas as pessoas que estão aqui. Ela não é uma construção divina, porque as moradas de Deus, ela vem até Malkuth, até o reino de Deus, até essa última bolinha. A partir dali é uma produção e uma criação mental nossa. Então nós precisamos sair desse estado mental coletivo que nos encontramos e acessar o reino de Deus. Esse acesso é desenvolvido no curso de formação através dos 32 caminhos descritos na Bíblia.